Estamos nós aqui para esse episódio, né, que a gente chama de futebol, gestão e bate-papo, né? Muito obrigado, tá, a todos vocês por terem vindo, por terem aceitado o convite, né? É uma oportunidade da gente conversar, opinião, ideia, reflexão, né? Concordar, discordar, faz parte, né? E o mais importante é a gente tentar aprender alguma coisa, enfim, acho que a gente no Brasil está precisando se mexer um pouco para a gente, né, melhorar um pouco. Acho que essa última Copa do Mundo não tinha nenhum treinador brasileiro e talvez seja coincidência ou talvez seja um sinal de alerta. Aí depende do ponto de vista de cada um, né? Então a ideia é da gente procurar fazer algumas coisas, aprender, conversar, ouvir, né? Então eu agradeço por todos vocês estarem aqui, né? Rapidamente, uma breve introdução aqui, né? A gente tem aqui o Fred. O Fred é um cara da área da gestão, coordenação metodológica, né? E além disso, tem um know-how muito grande na área de inteligência artificial, né? Transformando ali as ações, né, em dados, né? Dados e informações que acabam se tornando indicadores de performance. Então, além do Fred, né, a gente tinha aqui o nosso Alexandre Matias, que está na Flórida, né, infelizmente não pôde comparecer, mas é um cara também que pode contribuir muito, campeão mundial de futebol feminino militar, né, das Forças Armadas, campeão mundial, pouca gente sabe que o Brasil, né, foi campeão mundial de futebol feminino em 2009, se eu não me engano, né. Marcelo Leite, né, especialista em futsal, análise de performance, né. É um cara que eu não conheço há muito tempo, mas a gente percebe, né, através das redes sociais, que tipo de direção o profissional está ali atuando, né? Marcelo trabalha na CBF, né? É um clube de futsal conhecido no mundo, não apenas no Brasil, né? 7 Libertadores, se eu não me engano. Marcelo, me corrija se eu estiver errado. 7 Libertadores, enfim, 5 ligas nacionais de futsal. É um clube referência, né, na formação, porque falou em futsal, não tem como não falar na formação, né? E aí a gente tem o Luiz, analista de desempenho, né, altíssimo nível, licenciado, né? Já tive a oportunidade de falar com o Luiz aqui em outros episódios. É um cara que realmente, né, na Copa do Mundo, ele conseguiu unir ali em 1 minuto de análise detalhes, né, de forma clara, precisa e concisa, né, através da análise de desempenho, para a gente conversar sobre algumas situações de jogo, de Copa do Mundo, né? O Bruno, infelizmente, não pôde estar presente, mas o Bruno, ele é um advogado gestor, ou um gestor advogado, né? Eu não sei exatamente, mas, enfim, é um cara que tem um conhecimento ímpar, uma visão holística, né, que, infelizmente, não pôde estar presente, mas ele havia confirmado, mas problemas acontecem, né? É um cara que tem um entendimento das finanças do futebol, acho que é importante também para nós, profissionais de futebol. Não adianta entender só de futebol, tem que entender de ser humano, entender de finanças, enfim, né? Tem um podcast, um canal chamado Sports Market Makers, se eu não me engano. Então, assim, é um cara sensacional que vai estar em outras oportunidades, né? E com essa situação deles não terem aparecido, né, eu consegui, olhando aqui na lista de opções, falei, pô, vamos ver se eu consigo alguém de bom nível, né, para poder fazer parte do nosso bate-papo, e encontrei o Alan, né, Alan Arroio, né, treinador de goleiros, atua em clubes do Rio de Janeiro, né, atua em América, Fluminense, Flamengo. Então, o cara também que está no futebol já, né, construindo uma jornada interessante. Então, muito obrigado a vocês por terem vindo, entendeu? Vão contribuir muito, né, para o nosso bate-papo. A gente, nas Forças Armadas, a gente aprende que uma equipe boa é uma equipe que tem diversidade nos profissionais, né? Então, por isso que eu tentei fazer isso aqui, entendeu? O Fred tem uma direção, o Marcelo tem outra, né? O Alan, treinador de goleiro, enfim, o Bruno é a gestão, um advogado, o Alexandre Matias tem uma visão enorme, campeão do mundo, enfim. E aí, né, o Luiz com a análise de desempenho, eu tentei juntar uma equipe legal para a gente fazer um bate-papo legal, entendeu? E eu acho que eu consegui, né? Acho que isso é importante. Então, mais uma vez, obrigado. E vamos para o nosso primeiro tópico, tá? O primeiro tópico a gente fala de base, né? Quando a gente fala de categoria de base, né, tem aqui janela de ouro, né, neurofisiologia, né?
Depois dessa Copa do Mundo, a internet borbulhou de formação, de base, o Brasil não forma mais, o Brasil não forma camisa 10, o Brasil não forma driblador, o Brasil não forma atleta de alto QI, futebolístico, o Brasil isso, o Brasil aquilo. Quer dizer, muita opinião, e eu pensei, bom, vamos tentar aí, né, ver o que a gente tem de opinião de pessoas que têm know-how, tem lastro, tem background, para a gente poder ter alguma coisa mais interessante de se ouvir, né? Esse primeiro momento aqui, eu queria compartilhar com vocês um vídeo do professor Antônio Carlos Gomes, que é um professor, né, conhecido no Brasil, fez uma carreira brilhante na Rússia, né? Eu gostaria de compartilhar aqui com vocês o vídeo do professor Antônio Carlos Gomes, e vamos ver o que ele fala aqui, para a gente poder, né, começar aqui a dar o nosso pontapé. Vamos lá. Bom, acredito que está todo mundo, né, me ouvindo bem. Alante, aceitei. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. As crianças, numa faixa etária entre 5 e 6 anos, até por volta de 12, 14 anos, ela tem o sistema nervoso central totalmente aberto para receber informação. Então você pega o cérebro, nós temos uma região do cérebro que chama córtex cerebral, que é a parte baixa do cérebro, é o almoxerifado, onde nessa faixa etária de 5, 6 até 12, 13 anos, toda a informação motora que você dá, ela vai sendo armazenada. Então veja que coisa interessante, se nesse período dos 5 aos 10 anos de idade precisamente, nós não oportunizarmos o garoto viver a maior variedade possível de atividade motora, quando chegar lá no final o sistema nervoso fecha, ou seja, ele já capacitou o code, ele fecha e nós vamos potencializar. Se ele viveu movimentos diversificados, ele tem um vocabulário motor muito grande, então eu vou potencializar uma riqueza de movimento. Se ele não teve essa vivência motora nesse período, eu vou potencializar, treinar força, treinar velocidade, treinar o chute do cara, treinar o cabeceio do cara, mas em cima de respostas neuromotoras muito pobres. As crianças... Beleza. Vamos lá. Deu para todo mundo ouvir bem? Essa é a minha dúvida aqui. Sim. Deu para todo mundo ouvir bem? Tá, beleza. Então aqui, vamos ver se alguém... O Alan tá com problema na internet. Mas tudo bem. Deixa eu tirar aqui. Beleza. Bom, vamos lá. Alguém gostaria de começar a fazer algum comentário, levantar uma opinião em relação a isso aí que o professor Antônio Carlos Gomes falou? Ou, enfim, como é que vocês gostariam de fazer? Eu posso dar um comentário a respeito do que a gente vivencia dentro da quadra ali na formação, com crianças de 5, 6, 7 anos, e a gente acaba percebendo essa fala do professor, que é uma realidade verídica, né? Porque é onde a gente percebe que eles mais absorvem as informações, né? Geralmente, às vezes, a gente pega uma criança de 12 anos que nunca treinou nada, foi a primeira vez, e a gente percebe o quanto difícil, né? A gente repete 10, 15, 20 vezes aquela informação, aquele fundamento, e o quanto é difícil, ao passo que uma criança com menor idade, dia a dia a gente vai perceber. Eu falo sempre que o nosso trabalho é comparado a uma fisioterapia, né? Então a gente faz e só vai perceber lá na frente, e é verdade. Às vezes demora um ano e meio, e a gente percebe que a gente consegue um ganho motor de uma criança. Então, assim, eu comparo o nosso trabalho de treinador, de quadro, com uma fisioterapia. Ela demora um pouquinho, mas ela chega nessa faixa etária aí, é bem perceptível. Beleza, obrigado, Marcelo. Alan, eu não sei se você conseguiu, tu vi que a internet não está te ajudando, mas tu conseguiu ver o vídeo? Acho que a internet do Alan está travando. Bom, beleza. A internet do Alan não está ajudando ele, faz parte, né, tecnologia. Marcelo, te agradeço pelas palavras. Fred, por gentileza, Fred, você que trabalha na área da gestão, acredito que, né, você procura policiar ali o treinador para que ele esteja acrescentando, né, ações positivas ali principalmente ali no sub-8, sub-10. Como você vê essa fala do professor Antônio Carlos Gomes? Por gentileza, Fred.
Boa. Hoje eu estou como gestão, né, como coordenador técnico e metodológico, mas eu vim do futsal, Marcelo. Eu até trabalhei com o Peri muitos anos aí, que tá no Carlos Barbosa. E aí isso me ajudou, Igor, a ter uma visão, saindo de treinador de futsal, treinador de futebol de campo de base, me tornando coordenador e aprofundando em metodologia. Eu acho que talvez a expressão janela de ouro, como o Antônio Carlos Gomes falou, é a janela que a gente consegue variar estímulo. Quanto mais a gente variar estímulo motor, cognitivo, e menos especializar precocemente ali, né, de 13 anos para baixo, maior riqueza, maior repertório no desenvolvimento desses potenciais atletas a gente pode vir a ter. Não é o que acontece no futebol. Se pegar o processo formativo hoje do futebol brasileiro, os clubes Série A, Série B, pressionados por formar jogador, por colocar jogador no mercado, pegam a iniciação e tratam a iniciação como categorias de base e pegam os meninos de 9, 10, 11, 12 e já começam a especializar em vários momentos para, na cabeça da gestão dos dirigentes e talvez do futebol brasileiro, de acelerar processo. Acho que é isso que a gente não entendeu ainda, que pegando essa janela de ouro dessa faixa etária, isso não é acelerar processo. Isso é queimar uma etapa que naturalmente mata o processo. Então, eu queria reforçar isso bem dentro da realidade do futebol de base hoje, que acho que os clubes e os processos metodológicos precisam se reestruturar para tirar proveito e organizar essa janela de ouro, como outros países estão fazendo. E a gente pega até os Estados Unidos, pega o que a Federação Americana está fazendo enquanto documentação de processos, tendo essa visão nas faixas etárias menores de jogar o jogo, se apaixonar pelo jogo, criar capacidade de jogo, para depois se especializar. Bom, me alonguei um pouquinho, mas coloquei um pouco da minha visão aí. Beleza, Fred, beleza. Não, é exatamente isso, né? Esse é o objetivo nosso, né? Visões diferentes, né? E por coincidência, né? Eu também sou suspeito para falar de futsal. Infelizmente não consegui me tornar profissional, mas foi a minha vida inteira jogando futsal. Perfeito, agradeço. Luiz, desculpa, Igor, só um adendo, desculpa, tá? Sim, claro. Eu concordo eu trouxe a realidade do futebol. Eu concordo com o Marcelo que talvez no futsal, até pela estrutura da modalidade, se consiga fazer essa variedade de repertório muito mais que o futebol de campo. Sim. Beleza, perfeito. Tá ótimo. Obrigado, Fred. Luiz, por gentileza, Igor. O que você pode trazer de reflexão, né, do que o professor Antônio Carlos Gomes falou ali? Referente a essas categorias de iniciação, né, até faço um trabalho também, eu faço scout e faço um trabalho com crianças de 7 até 10 anos, né? E hoje o futebol, infelizmente, ele atropela o processo, igual o Fred comentou, e acaba atrapalhando muito ao atleta, teoricamente, né? Porque a gente nem considera o atleta, a criança, ela, na verdade, ela tem que se apaixonar pelo jogo nesse período. Ela tem que gostar de jogar, ela tem que receber conceitos que não necessariamente eles são técnicos, né? Para que esse cognitivo dela continue trabalhando o tempo todo, para que não tenha aquele problema de quando ele chegar naquela janela do sub-17, e tem muito dessa frase, não, esse atleta tem o cognitivo baixo, né? E aí, às vezes, essa responsabilidade é passada somente para o atleta, né? Mas, por exemplo, o que atrapalhou um pouco foi o momento que essa rapaziadinha saiu de uma pandemia, né? Hoje não se sai tanto para a rua igual era na minha época, por exemplo, para ter uma jogabilidade maior, digamos assim, né? O ser criança e jogar futebol hoje, ele é bem diferente. Então, às vezes, levar isso para o campo e para o futsal, algumas práticas dos jogos de rua, eu acho que acabam potencializando essa criança para que quando ela chegue num sub-15, sub-17, ela esteja melhor preparada. Beleza, perfeito, Luiz. Tá, obrigado. Alan, tá me ouvindo, Alan, por gentileza? Alan, vocês todos estão me ouvindo? Sim. Então a internet está quebrando, Alan. Ele não está me ouvindo. Tranquilo. Sim, fala, Marcelo, fala. Só para essas primeiras falas do Fred e do Luiz, vem bem a calhar, o Fred falou que é a janela de ouro. Exatamente isso, é a parte mais importante, né? E o Luiz falou ali dos jogos da rua, que a gente aprendeu. Então, a nossa janela de ouro, antigamente, era nesse período, e era na rua, né? Era exatamente. Então, assim, para ver o quão importante é a janela que o Fred mencionou ali. Tá, entendi, obrigado, tá ótimo, Marcelo. Eu tenho aqui uma espécie de questionamento para vocês,
Eu queria saber a opinião de vocês. Vou compartilhar essa imagem aqui. Tá. Espero que apareça direitinho. Vocês estão conseguindo ver essa imagem aqui? Sim. Sim. Do um forno, enfim, vocês estão conseguindo ver? Tá, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, né? A gente tem aqui a letra A, B, C, D, E e F, né? E né, eu gostei muito dessa imagem. E aí tem a gente aqui, a matéria-prima, né? A matéria-prima está em amarelo. A letra A é a parte ali da janela de ouro, né? Aí vem a letra B, que é esse cara aqui, que talvez a gente chamaria hoje, né? Já foi um dia o olheiro, hoje seria o scout. A letra C vai para a formação, e aí você entrou no clube, né? A letra D é o gargalo, aquele período extremamente complicado, entre 17 a 20, 21 anos, que realmente as coisas apertam ali para o atleta, vai, não vai, vira profissional, não vira. A letra E, né? Ou para os paulistas, a letra E, seria a equipe profissional, e a letra F seria, dependendo do clube, né, que é o setor de expedição, seria a venda, né, o clube, enfim, de outro continente, enfim. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Por que eu estou falando isso? Porque a gente fala muito da janela de ouro, né, o professor Antônio Carlos Gomes falou da janela de ouro, e eu fico pensando só o seguinte: será que as nossas crianças, elas estão, em termos de epigenética, elas estão vindo com a mesma qualidade do que as crianças nos anos 60, 70, 80, 90? Será que isso não caiu? Será que o QI, né, das nossas crianças não caiu? Porque aqui nos Estados Unidos caiu, né? Inclusive, eles dizem que essa última geração é a primeira na história que conseguiu ser de um QI menor do que a geração anterior. Então, eu penso na epigenética, eu penso no QI, né? Eu penso na parte neurofisiológica, que é essa que o professor falou, né? O estímulo, né? Mas se o estímulo for dado numa criança de QI deficitário, ou que teve um problema na epigenética, né? Como é que eu vou dizer? A epigenética, ela não altera o seu DNA, mas ela tem alteração nos genes, em termos de comportamento e o ambiente que você está inserido. Então, eu fico pensando, será que o problema também não é além do que você oferece para a criança? Será que elas já não estão vindo, né, com uma capacidade de QI menor? E até um quarto ponto, né, nessa parte de base, nesses primeiros 10 anos de vida, né, é a logística, né, para você oportunizar essa criança. Então, assim, eu queria ouvir a opinião de vocês, o que vocês pensam dessa área do QI? Será que as crianças hoje estão no mesmo nível, estão acima ou estão abaixo das crianças dos anos 70, 80, 90? Ou se vocês acham que não tem nada a ver, isso é só um detalhe, enfim. Eu queria saber a opinião de vocês, por gentileza. Bom, vou iniciar essa, então. Eu concordo com você, talvez não conseguiria mensurar, né, QI, aí é um sentimento. Eu acho que as gerações que vêm, elas vêm com mais dificuldades motoras e cognitivas, né, isso é um fato. Tanto é que os processos formativos estão ficando em prejuízo muito em função disso. Aí o que eu acho é que a gente não pode também justificar más processos formativos porque a matéria-prima caiu. Acho que o fato, sim, é que a matéria-prima ela caiu, porque a quantidade de prática deliberada diminuiu, né? O menino que ficava na rua jogando infinitamente, hoje em dia ele tem um estímulo de 2 vezes por semana, 1 hora, e às vezes o professor coloca ele dentro de um contexto que não era o contexto de rua que se praticava. Então, é inconcebível competir enquanto quantidade de prática do passado, e isso tem um preço alto que a gente está pagando, né? Então, assim, não sei de detalhes, mas que a gente todos tem o mesmo sentimento, eu acho que sim, né? Beleza, obrigado, Fred, beleza. Marcelo, Luiz, vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de falar em relação a isso, ou vocês, de repente, acham, não, acho que isso não tem nada a ver, enfim. Qual a opinião de vocês, por favor? Eu concordo com o que o Fred falou, só que a gente também não consegue ter o real sentido de tudo, porque são vários fatores que influenciaram. Inclusive, recentemente tivemos a pandemia, que colaborou muito, né? Colaborou muito. As crianças que estavam nessa época aí estão sofrendo muito para retornar ao nível correto de
de formação. Então, é muita coisa que a gente enfrentou nesses tempos aí para poder entender como que a gente vai tratar essas crianças a partir de agora, né? Beleza, bem lembrado essa situação da pandemia, né? O Luiz até citou anteriormente, né? Não sei como é que estão em relação aos dados no Brasil, mas aqui os dados são horríveis, né? Qualquer pesquisa que você faça, você não encontra nada de positivo, é só negativo em termos de aprendizagem, de capacidade de aprendizagem das crianças, entendeu? Enfim, acho que foi realmente foi terrível isso para quem trabalha com criança. Luiz, alguma coisa gostaria de falar, por favor? É só um ponto também que eu acho que acaba influenciando nas novas gerações, eu acho que é a questão de tecnologia também, né? Esse muito tempo de tela, e antes a maioria das pessoas faziam o quê? Pô, tem uma bola de meia, eu vou bater bola com a bola de meia do meu jeito, no quintal eu vou chutar a latinha que tem, vou fazer alguma coisa, vou correr e assim por diante. Tudo isso nessa fase é extremamente importante também para o desenvolvimento, porque o refino técnico ele vem com o tempo, né? Mas são questões, eu acho, que acabam pegando bastante. E hoje, nesses últimos tempos, eu acho que isso também traz uma influência gigante em todo o processo, sabe? Perfeito, obrigado. Tá, obrigado, Luiz. Eu procurei levantar informação. Tem um exame chamado PISA, eu não sei como é que fala, enfim, eu acho que é PISA, né? Acredito que, não sei se vocês conhecem esse exame. Ele tá vindo aqui o Alan. Alan, tá me ouvindo? Não tá me ouvindo. Alan, tá me ouvindo? Não, então não tá me ouvindo, beleza. Então, eu tentei levantar informação em relação a essa situação da matéria-prima tão falada, né? Pelo professor Antônio Carlos Gomes, por todos. E aí eu descobri, cara, que esse exame PISA é Program for International Students Assessment, PISA. Ele iniciou em 2000, tá? Para vocês entenderem. Pelo que eu entendi, né, é uma espécie de Enem, né? No Brasil tem o Enem, né? É como se fosse o Enem, só que para o mundo, entendeu? E os países todos participam para você ver como é que está a educação dos países, o nível intelectual, QI dos países. E aí eu percebi, fui atrás do Brasil, obviamente, né? E no ano 2000 o Brasil participou, foi o primeiro, né? O Brasil participou, e o Brasil fez 396 pontos, 396 pontos. O primeiro colocado fez 546 pontos. Não dava muita informação, e eu fui buscar o último, 2022. Então a gente tem uma janela de 20 anos. Quer dizer, em 20 anos, o Brasil, de novo, ficou com 394 pontos, tá? E ficou na posição número 52. Quer dizer, o Brasil é a 10ª economia no mundo, né, no PIB, e ele ocupa no Enem mundial, que é o PISA, a 10ª economia do mundo, ele está na posição 52. Então, assim, eu acho que é no mínimo um alerta para as condições, né, que essas crianças estão vindo, em termos de epigenética, em termos de QI e em termos neurofisiológicos, entendeu? Então, essa eu gostaria de confirmar, de compartilhar com vocês essa informação que eu acho interessante. O PISA, eu acho que ele é a cada 3 anos, então não sei se está para ter um agora, se já teve, vai ser o resultado, mas eu acho que é um dado importante a gente observar o PISA. Tá ótimo. Vamos passar para o próximo tópico. Tá aqui né, a gente fala, né, vitórias na base, até onde é importante vencer no sub-10 e no sub-12. Eu encontrei isso aqui na internet, não sei se vocês conhecem, né, uma página bem assim, vamos dizer, com bastante seguidores, enfim, na rede social, e eles falam do ranking da base, entendeu? Eu fiquei olhando assim, eu falei, como é que ele vê o ranking da base? Como é que ele vai tangir, né, o futebol de base? O que ele faz? E aí eu fui ver e é por pontos, é por jogos, por vitórias, quer dizer, ficou meio que estranho, porque a base, né, o sub-8, sub-10, sub-12, ele está sendo ranqueado por vitórias, pontos, enfim. E ele fala aqui, né, o primeiro colocado é o Palmeiras, que tem lá os pontos, de acordo com o acompanhamento deles, né? E aí eu pensei, bom, como é que a gente pode tangir o trabalho da base, né? Por exemplo, Fred, que sugestão você poderia dar, ou Marcelo, enfim, Luiz, o Alan, não sei se está me ouvindo, que sugestão nós poderíamos fazer ou ter
para, de uma vez por todas, parar de julgar o trabalho do treinador se ele foi campeão do sub-10, do sub-12. Isso é uma coisa que, em todo o seminário, em toda a palestra, em todo o simpósio, fala-se muito que base não é para vencer, base é para formar. Mas você vai ver ali, entendeu? No pau da goiaba, como diz um amigo meu, tem que ganhar, se não ganhar, não presta. Esse treinador não ganha. E aí, enfim, qual é a opinião de vocês, por gentileza? Eu posso traçar um caminho da base do Palmeiras, uma equipe. Eu vou falar sobre o futebol e sobre o futsal. A base do Palmeiras, que vem de jogador do Brasil inteiro, agora está chegando até jogadores internacionais, né, para a base do Palmeiras, e é um trabalho sério, muito, muito bom, desenvolvido, a estrutura é espetacular, de primeiro mundo, né, e eu posso falar sobre a nossa base ali da CBF, que é dividida em 2 parâmetros. A gente tem as crianças que fazem parte da escolinha da CBF, que hoje gira em torno de 500 alunos, né, e a nossa estratégia ali com eles não é ganhar campeonato nenhum, é formar mesmo, né, porque eles são alunos da escolinha. Então, eu fico até meio chateado quando eu escuto uma notícia dessa, que o número 1 do ranking é aquele que ganha mais, tal. Não é legal isso daí, porque os resultados que a gente tem com as crianças, uma criança que sociabiliza dentro de uma equipe, que consegue sorrir jogando, aprender com o futsal alguma coisa interessante na vida dela, mesmo se ela não for seguir o caminho do esporte. Então, esse é o verdadeiro líder do ranking, né? É uma coisa que a gente não vai conseguir ver mais, porque cada vez mais o dinheiro fala mais alto, e até eu elogiei o trabalho do Palmeiras, mas assim, se você for ver o resultado, esses jogadores que eles vendem por 100 milhões, por 120 milhões, aí é o que acontece, o dinheiro sobrepondo a formação, né? Entendi, obrigado, Marcelo, tá ótimo, entendi. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa aí, por favor? Igor, eu vou acrescentar o Marcelo de novo. Sim. Trazendo no futebol. Vencer na base não é importante até você perder o primeiro jogo ou até perder um clássico. Então, o que eu quero dizer com isso? O discurso mais mentiroso que se tem é que não é necessário vencer na base quando você está nos grandes clubes. Tá? Eu acredito que jogando, tá? Vencer é um parâmetro. Então, agora, vencer a que custo? Né? Aí que eu acho que é importante. Existem outros parâmetros muito importantes que, num clube estruturado e organizado, dá para mensurar muito além das vitórias. Número de jogadores que, de temporada, sobem de categoria, número de jogadores com minutagem alta de jogo, número de jogadores que vão chegar no sub-20 e daqui a pouco no profissional, indicadores de performance através de comportamentos táticos. Os zagueiros deram tantos passes na construção, ou rebateram tantas bolas. Então, assim, tem muito mais coisa para construir além da vitória, mas a cultura do futebol, ela é pautada no sucesso e no fracasso, em ganhar jogos. Aí você pega na base, no passado, no futsal, no campo, né? Bolas longas, meninos de 10 anos chutando com uma técnica de chute que não é o ideal, porque ele quer encobrir o goleiro, porque o gol é grande e o goleiro é pequeno. Então, assim, vencer é importante, mas a que custo vencer? Né? E tem outros tantos parâmetros para organizar um processo formativo de sucesso sem pautar tanto em vitórias. Esse é o meu ponto de vista. Beleza, Fred. Você falou um detalhe aí que realmente faz todo sentido, até porque você é o cara da inteligência artificial, você é o cara que consegue transformar ali os dados, informações e indicadores de performance. Então, realmente, olhando por esse lado, faz todo sentido, né, você conseguir recolher números e observar realmente o que os números estão te informando, né? Não apenas placar de jogo. É isso que eu acho que você está querendo dizer, né? Isso? Exatamente. Uhum. E número de atletas que são promovidos de uma categoria para outra, né? Isso é sinal de uma estrutura de fluxo e de um trabalho coerente dentro de um clube. Então, se é um clube formativo, né, quantos atletas estão sendo promovidos de uma temporada de uma categoria para outra, mantendo? Então, se isso está acontecendo em larga escala, isso é um super indicador de sucesso e de processo organizado. Verdade. Beleza, perfeito, beleza. Luiz, alguma coisa que gostaria de falar, por gentileza? Eu comentei isso que o Fred falou ontem com um amigo meu num jogo que eu estava acompanhando, né? Na base, o resultado ele só não é importante quando você ganha o jogo. Se você não ganha o jogo, na segunda-feira, até o
os clubes que pregam que o ganhar não é importante, as pessoas elas estão assim acabadas porque um sub-14 não ganhou um jogo, por exemplo, né? E eu acho também que o fundamental, né, seja lá qual categoria, é assim, qual modelo de jogo que o meu clube deseja? Dentro desse modelo de jogo, realmente as categorias estão seguindo isso? Né? Porque senão, às vezes, o treinador ele acaba virando um refém, as pessoas culpam o treinador, mas é o processo em si, porque se ele não ganhar o jogo, ele teme de na segunda-feira ser mandado embora, até na base. Dependendo da situação, acontece muito disso. Então, acho que essa situação de quantos anos os atletas estão no clube, quantos que acabam subindo de categoria, quantos que estão desde o meu sub-12, que chegaram no sub-20, quantos desses que chegaram no profissional, eu acho que isso mostra que o trabalho realmente é importante. Para mim, esse é o maior parâmetro. Eu acho que o vencer ele é importante também, só que aqui no nosso país é o fundamental. E muitas das vezes é ganhar a qualquer custo. Então, a gente vê no sub-12 e no sub-13, o time às vezes ganhando porque ele coloca os mais altos, os mais fortes, os mais maturados, né? E ele vai ganhar por conta disso. Ele não vai ganhar por conta de uma jogabilidade, de desenvolver o atleta em todas as situações, de drible, de técnica, de passe, de correr certo. Então, assim, a maior preocupação assim, é o ganhar o jogo e levantar o troféu no final de tudo. Se não for isso, não valeu. E a gente está sofrendo muito por conta disso e já faz alguns anos. Posso complementar o Luiz, Igor? Sim, claro. Do que eu vivi nos meus últimos anos, tá? Eu entendi o que o Luiz colocou, concordo, e a culpa maior são dos gestores. Os gestores estão preocupados com vitória porque querem se promover, querem estar num status ali que onde eles estão ganhando e etc. E eles massacram o processo e massacram os treinadores, que aí sim ficam pressionados para ganhar, que era o contrário, né? Tinha que dar respaldo para o trabalho, tinha que dar respaldo para quando perdesse. Então, eu já vivi processos que o importante não era ganhar, mas quando perdi um jogo, tinha uma reunião segunda-feira que começava assim, perdemos o jogo ontem, né? Mas ganhar não é fundamental. Como é que a gente começa uma reunião? Perdemos o jogo ontem. Então, eu quis colocar só situações reais e a culpa são dos gestores, tá? Perfeito, Fred, obrigado. Alan, tá me ouvindo? Tô ouvindo, agora eu consegui estabilizar. Beleza, fala aí, Alan, pode falar, por gentileza. Até vou trazer uma polêmica, provavelmente, aqui, mas é só uma forma de dizer, não é uma polêmica propriamente dita. O Fred comentou agora sobre a questão dos gestores, né, fazerem uma cobrança excessiva nessas categorias. Mas eu confesso que eu já tive a oportunidade de ver, de trabalhar com treinadores nas categorias menores, sub-9 e sub-10, em que a gestão dava o respaldo até para uma possível, entre aspas, derrota, né, e o próprio treinador ele não aceitava a derrota, e ok, não aceitar a derrota, mas ele às vezes abria mão da evolução dos atletas em detrimento da vitória a qualquer custo para se promover, entendeu? Então, muitas vezes também não tem a ver só com a gestão, tem a ver como a equipe técnica vai trabalhar isso dentro dela mesma para desenvolver o atleta. Porque, eu escutando o que os colegas comentaram, eu acho que o que a gente precisa buscar, na verdade, é o equilíbrio. A gente precisa vencer, mas vencer com coerência, como falou o Marcelo, né? Vencer desenvolvendo, como falou o Fred, e vencer acompanhando a evolução do atleta. Então, eu acho que isso é a busca do equilíbrio, o que é muito difícil para todo mundo. Perfeito, Alan, obrigado pelas palavras. De fato, sim, pode falar. Desculpa interromper, eu acho que só um ponto que eu acho que é bem complicado no nosso país ainda, eu acho que as federações deveriam mudar um pouco isso, por exemplo, o reflexo do ganhar também, porque tá assim, se eu não ganho, não se tem mais fases. Então, o meu jogador, o meu atleta, ele acaba jogando menos, a minutagem ela é menor, por exemplo, né? Então, acho que deveria ter um cuidado maior de, por exemplo, de se jogar mais na base e se jogar o ano todo, né? Porque, por exemplo, fiz 11 jogos, fui eliminado, não jogo mais. Vou ter que buscar outros campeonatos. Faz uma série prata, uma série bronze, para que os atletas continuem se desenvolvendo, só que também tem o outro ponto que é o quê? O custo para algumas equipes. Né? Às vezes o jogo ele acaba se tornando muito caro, o evento do jogo, para determinadas equipes. A gente está falando de nível muito top, mas às vezes tem aquela equipe do interior que tem muita dificuldade, né? Então acho que acaba sendo um problema ainda maior, sabe?
Beleza, obrigado, Luiz, obrigado. Assim, você vê aqui, né, ouvindo aqui a reflexão de cada um, né, a gente percebe onde é que está o problema e, como o Fred disse, né, os gestores, né, eles precisam ajudar, porque, né, não é regra, mas normalmente o treinador, ele vai olhar para o gestor, ele vai ver um cara que quer massacrar ele ou um cara que vai estar com ele, entendeu? E se ele ficar na dúvida ele precisa do emprego, na dúvida ele vai querer ganhar, entendeu? Então, eu acho que tem que ser realmente uma equipe, entendeu? Não adianta você ter um gestor que acha que um bom treinador faz ganhar, o cara não enxerga os números, como o Fred, é o cara da inteligência artificial, ele consegue observar números e transformar isso em informação, entendeu? A quantidade de passes, para onde foram os passes, que tipo de passe, teve finalização, que tipo de finalização, como que chegou até lá, construiu da onde, enfim, informações que o jogo te dá por números, mas você tem que saber interpretar isso. Do contrário, só vai interpretar 1-0, 2-0, 2-1, 3-2, aí fica complicado, realmente. Tá? Obrigado pela informação. A gente vai seguir, compartilhar aqui com vocês rapidamente, né? Uma forma que eu vi, não me lembro aonde, mas enfim, estou compartilhando aqui, que é você pegar o montante financeiro de atletas da base vendido, dividir pelo custo da manutenção da base por ano. Isso é uma forma de você ter uma noção, né, até para você se amparar do que você está produzindo na sua base. Não adianta, também como o Marcelo falou da parte financeira, você vira para o CEO do clube e o CEO do clube fala, olha, a gente está aí R$1 milhão por ano, R$2 milhões por ano com essa base. E o que isso está trazendo? Então, né, como os americanos gostam de números, né, isso é uma forma de você gerar um número, né, em relação ao que está saindo, né, lá atrás, quando a gente mostrou isso aqui, né, aqui na expedição, a letra E e a letra F. A letra E e a letra F vão te gerar receita, né, e aí você pelo menos tem algum parâmetro, alguma métrica para o que você está fazendo, né, só gastar dinheiro, é 1 milhão por ano, 2 milhões, 5 milhões por ano, mas e aí? Então é só para compartilhar com vocês, antes da gente passar ao próximo tópico. O futebol raiz, em poucas palavras, né? Eu quero mostrar aqui esse vídeo aqui. Tá aparecendo. Por gentileza, assista esse vídeo aqui rapidinho. Então, muito menos de 1 minuto. É esse futebol que nós brasileiros queremos ver. Isso aí o Brasil perdeu. Você não vê isso mais nas categorias de base. Só jogador de empresário, não tem esse futebol raiz. É aquele futebol querendo imitar o estilo europeu. Esse é o nosso estilo, é isso que tem que voltar. Acorda, CBF. Não sei se deu para ver legal, quer que eu mostre de novo? Deu para ver legal? Deu. Tá, isso aí bombou, né? Principalmente depois ali da Copa do Mundo, naqueles primeiros dias ali. O futebol raiz morreu, o futebol raiz acabou, o futebol raiz não existe mais, isso e aquilo, aqui. Eles falam que o futebol samba não existe mais, o samba acabou, joga bonito, acabou, não sei o quê, enfim. E aí tem esse vídeo do menino extremamente criativo, dá um lençol, o calcanhar, depois ele faz aquela meia-lua, enfim. Eu queria saber de vocês, como é que vocês poderiam, em poucas palavras, né, dizer o que seria o futebol raiz e se vocês acreditam que realmente acabou ou se caiu, se está retornando, enfim. Né, o que vocês... Eu coloquei aqui algumas palavras, mas eu quero ouvir a opinião de vocês, por favor. Eu acho que o futebol raiz hoje acabou, porque o futebol raiz de antigamente é aquele que dava a coragem do menino tentar dar aquele lençol, tentar dar aquele chapéu. Hoje em dia, eles não têm essa liberdade. Eu começo a analisar jogos assim, eu vejo que o ala direita, o lateral direita no futebol, hoje em dia, ele não vai para cima como antigamente os laterais que a gente conheceu iam. É mais um jogo burocrático, lógico, tem que ultrapassar as linhas, tem que achar possibilidades entre as linhas, tudo é uma modernização, mas assim, eu acho que a coragem do jogador, ela ficou limitada. Antigamente, eles iam para cima, se perdia, se passasse, não tinha problema. E hoje em dia a gente não vê mais o jogador com essa coragem, a gente não tem mais aquele driblador que ia para cima, que é o que caracterizava o nosso Brasil por aí afora. O pessoal gostava da seleção canarinho e improvisar,
não se tem mais isso daí. A gente vê jogador jogando com medo de jogar. Beleza, Marcelo, obrigado. Alguém gostaria de acrescentar alguma opinião, alguma reflexão, por favor? Eu vejo também essa questão da falta de coragem dos atletas. Às vezes eu me pergunto o que a gente pode fazer para encorajar os atletas, né? Porque, bem como a gente tem o gestor que cobra uma vitória do treinador lá no sub-9, no sub-13, né? O treinador ele cobra um comportamento do atleta sub-9, sub-13 que talvez tire a coragem do atleta. Então, assim, será que a falta de coragem é porque o atleta já vem sendo massacrado? Ele tentou 2 dribles, perdeu a bola e o treinador sacou do time? Aí não deu a oportunidade de no jogo seguinte ele começar como titular porque ele vem perdendo muito a bola ou porque ele não está cumprindo bem a função tática de retorno numa transição defensiva que seja, etc. Então, o que a gente pode fazer para que o atleta lá, desde a base, consiga de novo se sentir corajoso? Eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? Perfeito, Alan, perfeito. Faz todo sentido. Fred, Luiz, qual a opinião de vocês em relação a esse futebol raiz, que tanto fala o samba, né? Os americanos gostam de chamar de samba. Eu concordei com todas as palavras que você colocou ali. Eu concordo com a fala do Alan ali, que trouxe a questão da coragem. Eu acho que a coragem está muito associada à autonomia. Quando a gente tira a autonomia no processo formativo, querendo ou não, acho que tem uma conexão bem grande com a parte instintiva e a parte de coragem. O que eu queria colocar é que a gente primeiro tem que, aí a minha opinião, né, ter a consciência que a rua não vai voltar mais. A geração e o contexto do mundo hoje, aqueles cenários não vão voltar mais. O que a gente tem, nós gestores, treinadores, como recurso é entender, e a gente já estudou e entendeu o que ela tinha ali, e conectando com o primeiro tema da Janela de Ouro, trazer esses contextos, né, de golzinho, de 1 contra 1, de 2 contra 2, né, de se apaixonar pelo jogo ali, de bola de tamanho diferente, bola de peso diferente, calçado diferente, superfície diferente, joga futsal, joga na grama, joga subindo o morro, trazer esse contexto, porque aquele contexto rua, não, a gente vai ter que criar esse cenário. E entender que nessas fases, quem é dono do jogo são eles, não somos nós. E aí, desde lá, a gente já quer controlar tudo e falar o que tem que fazer, aí perde a coragem, enfim. Então, acho que primeiro é essa consciência que não volta mais e que nós temos a responsabilidade de reproduzir os cenários e dar autonomia para que eles vivenciem aquilo ali. Esse é o meu ponto de vista. Perfeito, Fred, obrigado. Mandou, não volta mais, verdade. A gente falou no início, o Alan pegou da epigenética, né? E a epigenética fala também do ambiente que você está inserido, né? E aquele ambiente de formação, aspas, dos anos 60, 70 e até 80 ali, aquele ambiente de infância não volta mais. Infelizmente, a realidade é essa, muito difícil, não vou falar impossível. Mas realmente, Fred, obrigado, é isso aí mesmo. Alan, por gentileza. Luiz, por gentileza. Eu penso, assim, o meu pensamento é bem semelhante mesmo, é uma frase que eu sempre uso, que o jogo ele ainda é do jogador, né? E ele tem que ser do jogador. Hoje, na maioria das categorias, e aí eu acho que entra muito, o que a gente está tirando justamente a autonomia do atleta. E aí eu acabo desencorajando ele de fazer as coisas, né? Porque, por exemplo, hoje na base parece um jogo de PlayStation, por exemplo, parece um jogo de videogame, porque o atleta ele tá com a bola no pé, aí toda a comissão está em pé, ou então 2 ou 3, e o jogo ele é cantado o tempo todo. O jogo, olha, você joga aqui, agora você joga aqui. Agora, como é que ele vai criar um improviso, sendo que ele está recebendo uma quantidade enorme de informação que às vezes ele não vai entender 40% disso, e como é que ele se desenvolve? Né? Se a gente já trabalhou 5 dias com esse atleta, a hora do jogo é o momento dele. Eu acho que a gente pode trazer alguns ajustes, e a formação está muito para isso, mas acaba me assustando, assim, ver um jogo de videogame. O atleta ele tem que fazer tudo o tempo todo, é todo mundo em pé, muitas vezes é uma gritaria insana, que a gente sabe que acontece isso, e no final a gente está desenvolvendo quem? A gente não desenvolve nem os treinadores, não desenvolve os profissionais, e a gente está evoluindo o atleta, será? Eu acho que isso é um grande problema também. Perfeito, Alan. Luiz, perfeito, obrigado. É exatamente isso. A reflexão nessa direção. Alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa nesse sentido?
Alan, não te ouvi, tu falou alguma coisa agora? Não, na verdade eu pensei alto só, eu falei, eu acho que a fala do Luiz foi perfeita, a gente tem que justamente parar esse tópico nessa fala, porque perfeito, pô, incrível. Tá ótimo, tá legal, beleza. Vamos passar aqui, né? Cadê? E aí a gente vai, né, se aproximando do nosso final. O que esperar, né, de crianças de 8 a 13 anos de idade? Né, a gente está numa situação, eu levantei esses números aqui, nós temos aproximadamente, de acordo com a estatística do IBGE, 40 milhões de crianças até 14 anos e 1.200 clubes registrados na CBF, dados da CBF, né? Então, muito se fala hoje no Brasil, os clubes, a formação, CT da base, que agora o clube tem um CT. E aí eu fiz uma matemática. Se eu tenho 40 milhões de crianças, ainda que esses 1.200 clubes sejam 1.200 clubes formadores, o que não são 40 no máximo, tá? Ainda que a gente tenha 1.200 clubes, se você fizer a matemática, os clubes não têm como absorver todo mundo. Porque um clube não tem como ter 30 mil crianças. Então, uma questão de matemática, eu não entendo por que fala-se tanto que o futebol brasileiro precisa melhorar. Então, vamos ver, vamos discutir a base, o CT da base. Os clubes não têm CT, os clubes têm que ter condições, campo de treinamento. Eu não vejo nessa direção, porque essa matéria-prima que está ali é uma fatia muito pequena da pizza, tá? É uma questão pura de matemática. Eu acredito que deveríamos olhar mais para a matéria-prima de um modo geral, entendeu? E, naturalmente, né, essa matéria-prima vai sendo absorvida pelos clubes como sempre foi. O Pelé não chegou no Santos com 8, 9 anos de idade, o Zico não chegou no Flamengo com 8, 9 anos de idade. Todos eles jogaram futebol em algum lugar, em algum clube pequeno, em algum clube do bairro, aquele clubezinho que é só uma quadra, um bar e enfim, um outro espaço para você ir ao banheiro. Clubes pequenos, né? O Ronaldo Fenômeno, se eu não me engano, ele jogou futsal no River. Quem não é do Rio de Janeiro nem conhece. É um clube de futsal do bairro, né? Ali do Rio de Janeiro. Social Ramos Clube, se eu não me engano, o Ronaldo Fenômeno jogou no Social Ramos Clube, é isso mesmo. É um clube pequeno de futsal. Quer dizer, eu não vejo, minha opinião, você querer falar de base no Brasil é CT, tem que ter CT, o CT do Bahia agora é o melhor CT da América Latina. Essa é a minha opinião. Eu queria saber a opinião de vocês, se pra gente, né, crianças de 8 a 13 anos de idade, se a gente quer melhorar essa matéria-prima para chegar lá na ponta, né, tem que ir ali na matéria-prima. Como vocês veem isso? É o CT? É o meio ambiente inserido? Enfim, como é que vocês veem essa situação, por gentileza? Igor, eu costumava usar uma frase com as pessoas que eu trabalhei, que parede bonita tá cheio, mas o que sustenta são os processos. E muitas vezes a gente olha só para as paredes bonitas e acha que as paredes bonitas ou a estrutura vai fazer tudo acontecer. Então, acho que o primeiro ponto é isso. Óbvio que aqui eu não estou defendendo uma falta de estrutura, não, pelo contrário, mas é não usar a estrutura como uma bengala e achar que só a estrutura vai fazer tudo acontecer, porque são as pessoas que estão ali junto com os processos que fazem as coisas acontecerem. A outra é que a gente forma, porque o fluxo é muito grande. O Brasil forma jogador porque a base da pirâmide é enorme, então vai. Uma hora alguém vai chegar como chega, mas que o nosso nosso percentual formativo é muito abaixo. Nem precisa só comparar com o Uruguai, comparar com a Argentina enquanto população, que é assustador, né? Então não é uma falta de talento, na minha visão é uma falta de processo formativo mesmo, sabe? De construção de processo, de otimização de processo, porque talento tem de sobra, matéria-prima tem de sobra. E é no futsal, na quadrinha de 20 por 30 ali que vai acontecer, porque nessas fases a relação é ele com a bola. É a melhor fase ali para ele evoluir em relação à bola. Então, quis trazer esse meu ponto de vista dentro da minha experiência anterior, que é mais ou menos isso aí. Beleza, obrigado, Fred. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, por gentileza? Pode falar aí, Alan? Eu ia dar oportunidade para os outros colegas, mas eu até acho que a estrutura ela pode ter a sua importância, desde que ela não atrapalhe o processo formativo. Eu concordo com o Fred. O mais importante é o processo formativo que é conduzido pelas pessoas.
Então, a partir do momento que você tem uma estrutura fenomenal, mas que essa estrutura acaba tirando a flexibilidade das pessoas, então talvez não seja a estrutura o problema, né? Porque você vê, tem projetos, escolinhas, até mesmo escolas no interior, tem muitas escolas que fazem trabalhos com seus alunos que conseguem formar um atleta, né? E eu tenho certeza que uma escola não vai ter uma estrutura que chegue perto de um Palmeiras, um São Paulo, Atlético Mineiro, etc. Né? Mas naquela escola, naquele momento, teve alguma pessoa que resolveu investir num processo de formação. Então, de fato, eu acho que é bem por aí, sim. Se você tem uma estrutura, insisto, que vá agregar e que vai te dar condição para você fazer o processo acontecer de uma forma mais suave, menos, vamos dizer assim, de uma forma eficiente, né? Que você gaste menos recursos, seja financeiro ou até mesmo físico, das pessoas, perfeito. Mas eu acho que vai nesse caminho aí mesmo, de processo de formação com as pessoas que conduzem. Luiz Alan, obrigado, perfeito. Diga lá. Posso falar? Diga lá. Eu vou falar um pouquinho de uma experiência, né, que em 2012, 2013, eu montei um centro de treinamento Falcão 12 na cidade de Piracicaba, em São Paulo. Eu estou no Rio Grande do Sul, mas eu sou paulista. Então, assim, aquela escola que tu falou que o Ronaldo Fenômeno jogou, né, eu tinha uma escolinha lá que eu me preocupava realmente com a formação, né? E, por exemplo, eu sou uma pessoa que me preocupou com a formação. Por exemplo, o Fred é outra, o Luiz é outra, o Alan é outra. Se cada um fizer o seu papel, né? Lógico, a gente sabe que tem os problemas da gestão, todos os problemas que a gente já elencou aqui. Mas, assim, a responsabilidade de cada um, por exemplo, eu sou um professor, eu quero ser um formador. Então, eu vou fazer aquilo ali com carinho, com amor, com dedicação. Eu sei que lá na frente ele vai ser engolido pelo sistema, mas a minha parte de formador, né, para estar deixando essa criança com um cognitivo, com um coordenativo completo, para ela estar preparada lá na frente para ela entrar nesses desafios maiores que ela vai ter, de entrar num clube grande ou não. Então, assim, eu acho que se todos se preocupassem mais nessa formação mesmo, a gente está aqui para falar de formação. Então, hoje eu estou num clube grande, né, não deixei minhas ideias de formação de lado, eu continuo com elas. Quando eu estou ali dentro da quadra, eu me preocupo com tudo, do jeito que a criança bate na bola, do jeito que ele corre. Eu me preocupava com isso muito antigamente, quando eu chegava uma criança de 4, 5 anos, o jeito que ela corria. Então, aquilo ali era uma coisa minha, né? Então, não sei se todo mundo se preocupa com isso, né? Então, eu acho, assim, o que o Fred falou, que não vai ter mais aquele tempo lá, não vai ter mais mesmo. E a gente tem que adaptar e tentar fazer a nossa parte, né? Beleza, Marcelo, obrigado, perfeito. Luiz, gostaria de falar alguma coisa? Sim, referente a isso, também tem uma mudança muito grande, né? Por exemplo, de peneiras, de avaliações, teve essa evolução. Hoje é difícil achar clubes que realmente façam essas avaliações, e às vezes aquele jogador está num extremo que ele não vai ter esse acesso para chegar. Então, tudo bem que tem outros países que fazem clínicas de futebol, e eu acho que é um ponto extremamente importante. O Brasil ele é muito grande, mas poderia ter esse tipo de investimento. Hoje é falado, por exemplo, tem 100 pessoas que vão melhorar a base. Aí são 100 pessoas dos principais clubes, mas se ele não entender o contexto nos outros lugares que são mais afastados, não vai adiantar muita coisa. Ele vai melhorar, às vezes, para 200 clubes. Mas e para aquele projeto que está mais distante, que às vezes pode ser um celeiro que vai revelar 10 atletas, por exemplo, o que pode acontecer, né? Então, acho que ter mais clínicas de futebol, né? E não digo assim para esquecer do futsal, eu sou um amante do futsal, mas, por exemplo, para ter aquele espaço assim, olha, a gente vai fazer uma avaliação aqui da CBF, da Confederação Brasileira, somente para projetos. E nós vamos trabalhar com esses atletas e depois vai direcionar, vai fazer alguma coisa diferente para lapidar o atleta, né? Porque é muito legal todo o processo de formação, que a gente sabe que também não são as mil maravilhas, né? Quando a gente pega, tem muito gap, mas quando o jogador estoura, é o DNA formador, né? A gente ouve muito isso. Nossa, é o nosso DNA formador. Opa! Aí quem acompanha sabe assim, olha, não é tão formador assim. Vamos voltar um pouco atrás e vamos modificar algumas coisas. Então, acho que tem que ter mais essa visão também. Tudo bem que o nosso país ele é gigantesco, mas eu acho que dá para fazer muito mais coisas para não ter esse desnível gigante de quantidade de clubes e de crianças, por exemplo. Beleza, Luiz. Obrigado, perfeito.
Alguém gostaria de falar alguma coisa? Estamos ok? Estamos ok? Beleza, perfeito. Olha só, a gente vai terminando por aqui, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Alan, eu vi que tu estava ali, num combate ferrenho ali com a internet, entendeu? Infelizmente, a tecnologia é isso, deu pra gente ver aqui. Mas obrigado, tá? Eu vi que tu não desistiu e, enfim, conseguiu participar, ainda que pegou ali o nosso finalzinho, mas obrigado, Alan, tá? Obrigado mesmo. Eu vi que tu estava tentando realmente. Fred, Luiz, Marcelo, obrigado por ceder o seu tempo, trazer a reflexão de vocês. Tá legal? A gente vai fechando por aqui. Espero que a gente tenha outras oportunidades de se encontrar e conversar de futebol, tá ok, galera? Muito obrigado mesmo. Eu agradeço a todos aí pela paciência. Tá ótimo, tá? Um bom final de domingo para vocês aí. Obrigado, tá legal, gente? Boa noite. Pra todos. Obrigado. Feliz Dia dos Pais para vocês. Feliz Dia dos Pais para todos. Feliz Dia dos Pais aí para todos.